Olá, pessoal, estamos ao vivo, 11h03. Eu já tinha entrado antes, mas deu algum bug aqui no Instagram, então acho que não tava ao vivo de verdade, né? Mas agora estamos sim. Bom dia, pessoal que tá entrando. Olá, olá, tudo bom, gente? Tudo jóia? Obrigada pela companhia de vocês. Bom dia, né? Bom dia a todos. Começamos essa semana já com o pé direito, né? Com o pé no acelerador. Vai ter live a semana inteira, tá? Quero fazer live a semana inteira. Bom dia, Manu. Desculpa as cachorrinhas aqui, daqui a pouco elas já param, tá? É que acho que passou alguma coisa aqui na rua e aí elas saem freneticamente para defender, né, a casa e tal. Então, mas daqui a pouco elas já se acalmam. Então, essa semana vai ter live todos os dias, né? Cada dia uma temática específica. Oi, Maica, tudo bom? Cada dia uma subtemática, vamos falar assim, específica, né? Mas o grande guarda-chuva, o grande tema que a gente vai conversar... Tudo bom, Zu? Tudo jóia? O grande tema que a gente vai conversar é a questão de como a gente se posicionar no mercado, de como a gente se alinhar com o nosso negócio, de como a gente fazer tudo isso mesmo nesse momento de crise, de como eu faço para estar mais confortável comunicando o que eu faço. Enfim, o guarda-chuva é esse espaço, né? Eu e o meu negócio, eu e o meu projeto. E eu falo aqui negócios numa forma ampla, né, de falar. Numa forma ampla de falar, porque eu atendo muitos profissionais liberais, eu atendo muitos artistas e artesãos, então essas pessoas... Tá muito alto, né, o barulho? Calma que elas já param. Eu atendo muitos artistas e artesãos e eu considero sempre isso, né, o negócio da pessoa. Então esse é o negócio que a gente está falando, qualquer que seja a sua linha. Peraí, eu vou bater uma palma aqui para elas saírem. 2 segundos. Vamos parar? É isso, gente. Pessoal, as crianças estão trabalhando para defender a casa, né? Então, vamos lá. Né, Má? Então, assim, esse é o guarda-chuva geral, né? Que a gente vai trabalhar essa semana, tá? E o tema, que foi o que eu coloquei hoje, né? O tema que a gente vai trabalhar hoje é a chave para nos diferenciarmos da concorrência e aumentarmos o impacto do nosso projeto, do nosso negócio, mesmo em meio à crise, né? Então esse é o grande assunto, o recorte da nossa conversa de hoje. E aí, para falar sobre esse assunto, eu queria dividir isso em algumas partes, tá? Então vamos dividir isso em algumas partes para a gente conversar. A primeira parte é a questão da história da crise. A gente tem visto muitas lives sobre crise, falar sobre crise, e eu tive um pouco de resistência no início, né? No início da quarentena, no início de tudo isso, eu tive um pouco de resistência de vir aqui falar sobre isso, de fazer algum posicionamento sobre isso. Por quê? A gente está vivendo uma coisa tão nova, né? Uma coisa tão sem precedentes recentes, né? Que a gente tem precedente, mas não recente, que eu não queria correr o risco de falar alguma coisa que não estivesse correta. E foi muito interessante porque na época, né, que começou lá no começo de março, eu estava com uma turma do Conecta bem no início, né, e uma turma presencial. Nós chegamos a fazer 2 encontros presenciais, que foram, se não me engano, as 2 primeiras semanas de março, né, antes da gente entrar em quarentena, e depois a gente já foi direto para o online. E tinham algumas pessoas no grupo com negócios que foram altamente impactados pela crise, né? Tinha uma pessoa fazendo curso na área de turismo que, se não me engano, foi uma das grandes áreas impactadas por isso, né? Oi, Ideia, tudo bom?
E tinha uma pessoa na área de eventos, específico trabalhando com pessoas de eventos. Então, assim, super impactados. E aí a gente foi tentando, em meio ao próprio processo, descobrir como ressignificar tudo isso. Então foi por isso que eu não quis, naquele momento, vir aqui falar sobre isso. E qual era o momento inicial? Vamos voltar lá para março. Era um momento de pânico. Então a gente começa essa crise num momento de pânico, né? E aí agora, com o tempo passando, nós já estamos aí uns 3 meses nessa história aí. Oi, Sabrina, tudo bom? Nós já estamos uns 3 meses nessa história. Então a gente começa a conseguir navegar nessa onda, o que quer que seja que a gente está vivendo, a gente consegue conseguir navegar. Por que eu estou falando disso da crise, quando o nosso assunto é a chave para diferenciar da concorrência? Porque no momento em que a gente entra em pânico, um momento em que a gente coloca as nossas decisões a serem tomadas com um sentimento de pânico e de desespero, nós fazemos escolhas altamente reativas e esse tipo de reação é altamente instintivo, né? E qual que é o nosso instinto mais básico nesse momento? É sobrevivência. É o instinto da sobrevivência. E aí a gente sai atirando meio que para todos os lados. Eu vou fazer tudo que eu posso, tudo que eu tô vendo. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, isso daqui tá dando certo. E aí eu começo a ir nessa reatividade instintiva, fazendo o que aparecer na frente. E a gente viu muitos negócios fazendo esse tipo de escolha. Alguns trazendo fontes novas de faturamento, alguns não conseguindo fazer isso, enfim, a gente viu de tudo acontecer nesses primeiros meses, né? Mas qual que é a ideia que eu quero trazer aqui? Essa escolha feita no momento de desespero, essa escolha feita com esse instinto de sobrevivência, ela não tem um aspecto estratégico, um aspecto do negócio envolvido. Eu falo que esse é o tipo de solução tapa-buraco. E ela pode ser muito útil. Então, eu gosto de fazer um comparativo com medicina para falar sobre isso, tá? Então, imagina que você está lá se deslocando para algum lugar de moto e aí você tem um acidente e, de repente, você tem uma fratura, né? Uma fratura exposta, uma fratura forte, qualquer coisa assim, um trauma agudo que você precisa resolver ali naquele momento. Qual que é a melhor coisa para esse tipo de problema? É você ir para o hospital, uma medicina pontual, uma cirurgia, medicina mais ocidental impossível, né? Ir lá e resolver o trauma. É uma fratura, então eu vou operar, eu vou fechar, eu vou pôr pino, eu vou engessar, enfim, o que quer que seja que eu tenho que fazer, mas é aquilo ali, é o modo sobrevivência, o sintoma é agudo, eu preciso resolver na hora e eu preciso, então, esse tapa-buraco. Eu estou tratando aquele sintoma grave e eu preciso resolver naquele momento. Só que eu preciso ter claro isso. Eu preciso ter claro que é isso que eu estou fazendo. Vamos supor que essa mesma pessoa que teve esse acidente, em função daquilo, ela acaba desenvolvendo uma dor crônica. Vamos supor, tá? Que ela acaba desenvolvendo uma dor crônica. Isso não é mais um sintoma agudo, isso não é mais pontual, isso não se resolve mais com cirurgia. É uma coisa crônica, é uma coisa de médio prazo, é uma coisa de longo prazo. E aí essa pessoa, ela não tem mais que ir para a emergência do hospital para tratar isso. Ela não precisa mais fazer qualquer coisa à mão dela para resolver isso. Não. Ela precisa olhar para aquele problema e tentar entender quais são as possibilidades que ela tem de solução no médio e no longo prazo. E aí ela vai tentar fazer, tô vendo azul aqui do Ayurveda, né? Seria o caso das medicinas alternativas. Mas é uma metáfora que eu estou usando para dizer assim, é uma escolha, né? Então, por exemplo, ela vai exatamente entender, ela vai pesquisar um Ayurveda, ela vai pesquisar uma acupuntura, ela vai olhar
o que eu preciso fazer para resolver isso no médio prazo, no longo prazo. E aí a solução, para ela ser assertiva, ela vai ter que entender qual é a causa. Ela vai ter que entender qual é o problema, não o sintoma, né? Ela vai ter que entender qual que é o problema, não o sintoma. E por que eu tô dando trazendo essa metáfora e falando de tudo isso? Porque nesses 3 meses, né, nesse ano, nesse semestre que a gente vem vindo aí, talvez você tenha tomado decisões no desespero. Talvez você tenha tomado decisões reativas, sintomáticas, decisões de sobrevivência, né? Oi, Marina, Liana, vi que vocês entraram agora. Talvez você tenha tomado decisões dessa forma. E tudo bem, tudo bem. É a metáfora do hospital. Você foi lá, fratura exposta, cirurgia, tudo certo, né? É a metáfora do hospital. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Muitas empresas na área de... Enfim, em diversas áreas, começaram a vender máscaras, né? Muitas empresas começaram a vender máscaras. Muitas empresas começaram a trazer álcool gel ou até a comercialização do álcool gel para sua empresa, né? Meu pai, a empresa do meu pai trabalha com fabricação de álcool gel e eu sei o caos que foi, né, no começo. Muitas empresas mudaram a sua linha de produção para começar a produzir EPI. A gente viu isso na mídia, né? Nos jornais, enfim, esse tipo de coisa. E tá tudo bem, eu fiz o que eu precisei fazer para resolver o meu problema naquele momento. Mas agora eu preciso começar a me questionar quais seriam as melhores soluções para a minha empresa no médio e no longo prazo. E aí a gente vai começar a falar de um olhar para qual é a alma dessa empresa. Para qual é a vocação dessa empresa? Por que essa empresa está no mundo? O que ela efetivamente quer construir? E é interessante porque, por outro lado, existem muitas pessoas que estão se vendo obrigadas, né, a começar a colocar, a começar a habitar espaços que antes eram desconfortáveis e elas estão sendo obrigadas a habitar esse espaço meio no fórceps, né? Estão sendo obrigadas a ocupar esse espaço meio no fórceps. E eu tenho acompanhado muitos clientes, que são clientes meus há longos anos, e para dar um exemplo, né, com os quais eu vinha já há anos conversando sobre o universo digital, com os quais eu vinha há anos falando sobre a necessidade da transformação digital, a necessidade de ocupar esse espaço, a possibilidade de um novo canal de vendas, né, no universo digital. E aí agora, a hora que a gente entrou com essa pandemia toda, muitas dessas empresas foram obrigadas a ocupar esse espaço de uma forma mais assertiva, de uma forma mais estratégica, de uma forma mais intencional. E então é isso que é sobre isso, esse recorte do assunto que eu queria conversar com vocês hoje. Que no momento em que a gente tem uma crise como a que a gente está vivendo, você tem uma opção de enxergar isso como enxergar lá atrás e continuar enxergando isso como um problema pontual, um acidente de percurso e continuar reagindo de forma instintiva, altamente reativa, sem pensar. Você pode fazer isso, ou você pode resolver pisar no breque, falar, peraí, deixa eu me localizar no que está acontecendo aqui, e enxergar isso como uma oportunidade de olhar para o teu negócio, ressignificar o teu negócio, relocalizar e reposicionar o teu negócio no mercado, de uma forma a criar uma resposta de longo prazo. E aí, para voltar nessa metáfora médica que a gente fez, isso não é uma fratura exposta. Talvez tenha sido para algumas pessoas lá em março, mas agora, nesse momento em que nós estamos, isso aqui é doença crônica, né? Isso aqui virou doença crônica. Então, se você sobreviveu até aqui,
Ou se você está abrindo um negócio aqui, se você está abrindo uma nova perna do teu negócio aqui, se você está resolvendo habitar um novo lugar a partir daqui, você precisa tratar isso como algo crônico, ou seja, é para o médio prazo, é para o longo prazo, é uma construção que você tem que fazer de forma estratégica, de forma intencional, sabendo o que você está buscando. Então, eu falei que o tema da nossa live, eu tô até com a minha anotação aqui do título, é a chave para se diferenciar da concorrência e aumentar o seu impacto mesmo em meio à crise. A primeira questão, a primeira chave é esse olhar. Inclusive, se a Sá tá falando que é isso, né, que virou crônico, é como se a gente tivesse uma fratura exposta e estivesse esperando sarar, né? E inclusive, se alguém tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, pode colocar aqui que eu tô olhando, tá? Mas a primeira chave é essa questão da gente se localizar, da gente começar a olhar para isso de uma forma estratégica, cuidadosa e de olhar para a causa. E ao olhar para a causa, olha, interessante, a Andrea falou que essa visão é importante, e aí, essa palavra que você usou, Andrea, é perfeita, porque a hora que a gente está olhando para a causa, a gente precisa olhar para a visão. Eu preciso olhar qual que é a visão, o que está acontecendo, qual é o meu negócio, qual é a minha visão, qual é a minha visão para esse mercado, né? Eu preciso começar a olhar qual é o que eu vislumbro como possibilidades disso, o que eu quero construir nesse futuro próximo. E é óbvio, eu tenho essa resposta talvez de 6 meses atrás. Eu tenho talvez essa resposta de 6 meses atrás, do que eu queria construir, do porquê que eu tenho esse negócio, o que eu tô fazendo. Mas eu preciso olhar para isso de novo. Eu preciso olhar para isso de novo e aí, depois dessa pancada que eu tomei, né? Depois dessa batida de 5 carros numa intersecção que eu fui parar no hospital, tô saindo do coma agora. Então, depois disso, eu preciso olhar para essa visão e entender como eu me localizo a partir de agora, quais são as possibilidades a partir de agora, olhando para a causa, para qual que é a raiz do meu negócio, para qual que é a minha necessidade e não para o sintoma. Então, se você estava no momento de sair fazendo tudo junto, misturado, eu preciso gerar renda, eu preciso gerar dinheiro, meu negócio não vai sobreviver, eu preciso segurar as pontas, vou vender álcool gel, vou fazer máscara, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ótimo! Para, respira e realinha para ver se é isso mesmo. E a gente pode até descobrir que é. Não sei, né? Cada caso é um caso. Mas precisa parar, respirar e ver. Será que esse é mesmo o caso? Como que isso se encaixa dentro do meu negócio? Faz sentido ou não? Para onde eu quero ir? E aí tem essa questão dessa oportunidade que a gente tem nesse momento. Então, a gente tem uma oportunidade de refinar, exatamente, essa é o meu mantra, né? Refinar. Quem fez mentoria comigo, quem foi meu aluno, como o Azul tá falando, sabe quanto eu falo disso, né? Sempre realinhar, refinar. E sempre alinhado, né? Sempre assertivo, sempre estratégico, sempre com clareza. Eu acho que o que eu tô, no fim das contas, a mensagem que eu tô trazendo aqui faça escolhas com a maior clareza possível. Faça escolhas de forma intencional. Faça escolhas levando em consideração os fatos. A vida deu a situação está dada, isso está fora do nosso controle. Né? Tá totalmente fora do nosso controle. Mas o que eu posso fazer como resposta? E aí isso tá na minha mão. O que a vida tá jogando para mim tá fora do meu controle.
não existe um momento na nossa história em que isso tenha ficado tão claro como agora. O que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. E tem um pedação da história que está totalmente fora do meu controle. E tá tudo certo. Agora, o que está no meu controle? A resposta que eu dou a isso. Então, que essa resposta seja intencional e que essa resposta seja assertiva. Né? E a Azul tá falando aqui do Conecta, né? Porque a gente trabalha isso em profundidade no Conecta. E esse lema do refinamento, né? Esse lema do realinhamento. Mas esse é o momento em que eu preciso entender que o que quer que seja que foi dado vai ser dado no longo prazo. E aí eu posso realmente ficar triste, que não dá, que meu negócio vai morrer, que eu tenho que desistir, e eu quero voltar para o mercado do trabalho, mas eu nem sei se tem mercado do trabalho, história, mas eu posso também olhar e ver que existem canais de venda que não eram ocupados tão fortemente e que agora são. Existem coisas que eu posso fazer, por exemplo, no digital, que antes não se fazia, as pessoas não eram acostumadas, e aí se abre um universo de possibilidades enorme. Eu tenho visto empresas nascendo, aproveitando essa oportunidade, né? Aproveitando esse universo. E aí, para quem me conhece, sabe que eu sou a pessoa do mínimo viável, né? De vamos começar com o mínimo viável e ir testando. E aí eu acho que esse não é nem um momento ruim para você começar. Para você começar o projeto, né? A Azul tá falando que ela fez o Conecta em novembro e que não sabe como teria sido se não tivesse feito, é isso, Azul? Você precisa ver o Conecta que estava rolando no começo da pandemia, né? A Sabrina estava nessa turma, né, Sá? Então, a Marina também, que está aqui, esse fervilhar que foi todo esse processo, né? Então, a gente precisa fazer isso. E eu vou repetir isso de novo a hora que a gente estiver fechando, mas eu quero lembrar que na quarta-feira agora, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula, que isso aqui é uma live, é um bate-papo, a gente tá trocando ideia, né? Mas na quarta-feira, às 8 horas, no YouTube, eu vou dar uma aula, tá? Mais específica sobre esse assunto. Falando sobre como é esse lugar, né? De você vender com mais facilidade, de você se diferenciar no mercado como os empreendedores profissionais, e eu vou te ensinar um caminho para fazer isso, né? Um caminho para fazer isso com passos, tá? Com passos para você fazer isso. Então, isso vai ser na quarta-feira, às 8 horas da noite no YouTube, e o link tá no meu perfil. O link tá na bio aqui do Instagram, é só você ir lá, clicar e já se inscrever, tá? Para lembrar. Então, o próprio Conecta, né? O que aconteceu? Para dar um exemplo meu dessa situação. O Conecta, a gente tava... Eu vinha com ele no presencial há anos, né? Eu vinha com ele, e isso, Zu, pode convidar quem vocês acharem, né, que pode se beneficiar desse tipo de conhecimento, fiquem à vontade para convidar, e é um prazer, né, é um prazer poder compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possível, ainda mais nesse momento. Inclusive com pessoas que tiverem no começo do negócio, né, para começarem já da maneira correta. Eu fico tão preocupada, sabe, quem me conhece sabe que uma das grandes motivações minhas, e meu livro tem a ver com isso e tudo mais, é ajudar a diminuir a taxa de mortalidade, né, das empresas e dos negócios. Essa é uma das minhas grandes motivações para o meu trabalho. E num momento como esse em que a gente está vivendo, eu fico tão preocupada com os direcionamentos, às vezes, que as empresas vão dando, né? E fico muito feliz com as pessoas que estão comigo em algum processo, em algum treinamento, em alguma mentoria, porque eu posso ajudar a acompanhar e ajudar a ter essa assertividade, porque é preciso a gente fazer as escolhas com clareza. Outro dia eu recebi uma mensagem assim no meu WhatsApp,
Porque eu coloco o meu WhatsApp, se alguém quiser me mandar uma mensagem, meu WhatsApp tá aqui no perfil do Instagram, né? Então, uma pessoa tava vendo meus vídeos e ela me mandou uma mensagem assim: Gi, saí do meu trabalho, isso foi no final de março, tá? Saí do meu trabalho, recebi a minha rescisão, tenho R$ 15.600, olha quão específico foi isso, tenho R$ 15.600 para investir, quero abrir um negócio, queria saber de você qual é uma boa ideia para esse momento. Nossa, quando eu ouço uma coisa assim, me dá uma preocupação e me dá não é medo, mas assim, não é bem a palavra medo, mas eu vou usar essa palavra, tá? Me dá um medo por essa pessoa, né? Uma preocupação por essa pessoa. Por quê? Não é assim que a gente decide. Não é assim que a gente decide, né? Eu tenho R$ 15.600, eu quero abrir um negócio, porque eu perdi o emprego, o mercado tá uma droga, eu preciso dar. Qual que é a melhor oportunidade de mercado que existe hoje? Não é assim que a gente abre negócio. Não é assim que a gente toma decisão, né? E aí eu acho que é isso que eu tô falando aqui, né? Processo de tomada de decisão. Pra gente, da onde eu venho para tomar essa decisão. E por que que não é assim, tá? Por que que não é assim? Agora eu vou explicar. Porque se eu tomar a decisão assim, eu tô levando apenas fatores externos em conta. O mercado tá assim, assim, assado, existe uma oportunidade. No final de março, eu podia achar que era abrir uma fábrica de máscara de pano, se eu estivesse olhando para o mercado, né? Será que esse é um bom negócio mesmo para abrir? No médio e no longo prazo? Será que tem a ver comigo? Será que vai me levar para construir o que eu estou buscando construir? Será que existe um potencial de longevidade nisso? E a hora que a gente está falando de potencial de longevidade, não tem a ver só com a oportunidade do mercado. Tem a ver com todo esse alinhamento que eu estava falando. Tem a ver com todo esse alinhamento que eu estava falando. Então eu fico super preocupada quando eu vejo alguém tomando decisões usando esse tipo de parâmetro. Não é, Andréia? Complicadíssimo. A Andréia tá falando que é complicado ter essa visão, né? E assim, olha, essa é a visão de boa parte do mercado, principalmente se é um empreendedor que não tem experiência empreendedora. Se é alguém que está num primeiro projeto ou que, né, alguém que alguém que está empreendendo porque sabe fazer alguma coisa, né? Eu estou empreendendo porque eu sou profissional liberal, eu sou dentista, eu sou terapeuta, eu sou advogado, eu sou consultora, tô empreendendo por causa disso. Ou eu tô empreendendo porque eu cozinho bem, porque eu sou boa vendedora de sapatos e eu tô empreendendo por causa disso. Mas se a pessoa não tem um traquejo no empreendedorismo, se ela não estudou as questões do empreendedorismo, muitas vezes ela vai tomar a decisão olhando para o que é, entre aspas, oportunidade de mercado e o que as pessoas em volta dela estão falando. E a Sabrina está falando aqui, para você empreender tem que saber o norte, né? O que fazer para aprimorar. A Andrea falou que tem vontade de fazer o Conecta todo ano, né? Por isso que eu tô criando a supervisão, né, Déia? Para vocês continuarem fazendo o Conecta para sempre. Inclusive, depois preciso falar da supervisão com você, tá, Azul? E a Azul tá falando aqui, né, que ela já tinha feito muitos cursos, mas sobre os esclarecimentos para fazer a coisa com o pé no chão, né? E é verdade, é verdade. A Maica tá falando da questão do lucro e da gente esquecer o propósito. Sim, é por aí, Maica. A pessoa, ela tá olhando pro negócio enquanto um projeto, uma empresa, uma estrutura, mas ela está esquecendo que esse negócio, quer ela queira, quer não, está dentro da vida dela. E aí tem uma coisa muito importante aqui, né? Eu sempre comento assim, as pessoas, quando elas pedem demissão de um emprego, não quando elas são demitidas, quando elas pedem demissão de um emprego, e aí todo mundo já viu isso acontecer, seja consigo mesmo, seja com alguém próximo, no geral tem a ver com a forma com a qual você se sente naquele lugar.
Então você está pedindo demissão porque você não se sente mais reconhecido, porque o clima do lugar ficou insuportável, porque você passa mal a hora que você acorda de manhã para ir trabalhar, porque teu chefe é um imbecil, porque a empresa está indo para um caminho horroroso, enfim, tô chutando um monte de motivo aqui, tá? Mas o que esses motivos todos têm em comum é: eu estou me sentindo mal com isso. Isso não me traz mais uma sensação com a qual eu consigo lidar. Chegou num nível que eu não consigo mais lidar. E isso todo mundo acho que consegue entender com clareza, né? Porque já passou ou viu alguém próximo passar. O que as pessoas não percebem é que ao abrir um negócio, isso também acontece. Isso também acontece. Você vai se sentir de alguma forma com o teu negócio. Ou bem, ou não tão bem. Ou realizado, ou não realizado. Ou animado, ou triste, que aquilo é uma prisão. Já atendi muita gente em mentoria que sentia que tinha criado uma prisão para si mesmo. E aí a gente está falando sobre a chave para se diferenciar da concorrência e aumentar o seu impacto mesmo na crise. E eu tô falando de várias chaves. A primeira que eu falei, e que é a principal que eu queria fixar com vocês hoje, é essa ideia da escolha assertiva, de trabalhar a causa e não o sintoma. Mas entender o meu alinhamento com o que eu estou fazendo é tão importante quanto. Entender o meu alinhamento com o que eu estou fazendo e como eu me sinto é tão importante quanto. Principalmente para quem tem dificuldade para vender, né? Principalmente para... E eu vou falar disso de outras formas essa semana, tá? Como eu falei, a gente vai ter live todos os dias às 11 da manhã. A Manu tá falando que pediu demissão faz 3 semanas, Manu. Olha só... E a Manu tá falando isso porque ela fez um curso comigo, foi esse ano, né, Manu? Foi no começo do ano, um curso de Design Thinking. Foi no começo do ano porque ainda foi presencial, né, Manu? E a gente estava trabalhando uma série de questões dentro da empresa e talvez acho que esse foi um dos motivos do teu pedido de demissão, né? Não se sentir da forma que você imaginava dentro do negócio, qualquer que fosse essa forma, né? Olha, Manu, desejo muito sucesso nesse novo processo, tá? E ela tá falando que acabou o propósito, né, dela de estar naquela empresa. Então, e a hora que acaba o ciclo, geralmente tem a ver com isso mesmo, tem a ver com como a gente se sente. E tem pessoas, né, que às vezes... Você já pensou assim, olha, quando você tá falando de alguma coisa para alguém que te empolga... E aí você fala, não importa muito bem se você está ganhando ou não para aquilo, se você está vendendo ou não aquilo, mas você fala, você se empolga com aquilo, porque, né, você acha que a pessoa precisa conhecer, precisa entender, precisa experimentar, precisa ver, etc e tal. E aí você fala assim, mas quando você não acredita, você fica com aquele pé atrás, aquilo passa na sua voz, você não consegue falar, rola um constrangimento, né? Isso tem a ver com esse alinhamento também. Isso tem a ver com esse alinhamento também. Aí a Manu tá falando que ela foi tentar se reencontrar, mas que não teve jeito, né? E o Design Thinking, né, que foi o curso que ela fez, ele tem muito desse lugar, né? Porque a gente vai olhar para o mercado e para quais são os problemas do mercado, né? A base do Design Thinking. E aí eu acho que assim, todo o meu trabalho tá antenado, ligado com esse mindset do Design Thinking, com essa mentalidade. O mindset é uma palavra que ficou, né, assim, recentemente, mas vamos falar de mentalidade. O Design Thinking tem a ver com essa mentalidade de alinhamento. E qual que é o alinhamento? Qual que é a necessidade do mercado? O que o mercado realmente está precisando? Qual que é o problema que existe para ser resolvido? E aí eu olho como eu posso resolver aquele problema. O Design Thinking especificamente vai tentar fazer essa solução de uma forma inovadora, né? Tentando responder às questões que outros produtos que existem hoje não estão respondendo, né? Tentando atender partes do problema que as soluções existentes não estão atendendo. Oi, Thiago, tudo bom? O Thiago, por exemplo, é um cara de startup, né, Ti? E
e como alguém inovador e da startup, é exatamente essa mentalidade, né, do trabalho. Deixa eu, inclusive você tem esse olhar muito bom. Deixa eu olhar para o mercado e ver qual é o gap, né, qual é o furo que existe nesse mercado, que pedaço não está sendo atendido e em cima de quem eu sou, como que eu posso construir alguma coisa, né, para atender, para resolver, para trazer uma solução diferente para esse mercado. E aí, de novo, voltando lá na nossa primeira história, a gente está olhando para a causa, né? A gente está olhando para a causa nessa questão. Inclusive, Tiago com a gente conversou, né, no começo da pandemia, como esse universo mudou tudo, né? Preciso até que você me conte como que estão indo as coisas agora, me manda uma mensagem depois. Exatamente porque os problemas existem. O problema que você estava tratando antes, talvez ele continue existindo, mas talvez a solução que você tenha para dar nesse momento, ela precise ser diferente. Talvez a solução que você precise dar agora, ela precise ser reconstruída. Você precisa dar esse passo para trás e olhar sobre como que eu posso reconstruir isso. Existe um site, quem me conhece sabe que eu sou totalmente alinhada com as tendências de mercado, né? Com mundiais, e estou sempre acompanhando essas tendências, e é uma habilidade meio inata. A Andréia, a astróloga, está aqui para dizer meu ascendente em aquário, né, Andréia? É uma habilidade meia inata. E agora, um dos relatórios que eu acompanho lançou um site chamado covidinnovations.com, no qual eles estão compilando inovações no mundo inteiro nesse momento de pandemia. E é muito interessante analisar o que tá acontecendo no mundo todo. Porque a hora que a gente começa a olhar, a gente percebe quais são as inovações que estão acontecendo de forma do trauma. Precisa conhecer, Maica, você vai adorar a Andréia, ela é fenomenal. Precisam acontecer de forma traumática, ou seja, estou dando uma resposta imediata para essa questão, e quais inovações estão sendo feitas de forma causal, né? Trabalhando a questão do crônico, trabalhando realmente tendências. Quem sabe agora, Manu, você não começa a empreender, né? Fica antenada nas lives dessa semana, tá? Eu acho que já dá para você começar como eu falei, vai ter live todo dia às 11, para você, entendeu? Ir pensando esse tipo de universo. E se inscreve na aula da quarta, né? Então, de novo, quarta-feira, 8 horas da noite, no YouTube, aula, o link tá aqui na bio do Instagram, né? E, inclusive, ó, Andréa Rigueto tá aqui, todo mundo que quiser pode marcar mapa com ela, que ajuda também a gente a encontrar esse alinhamento interno, né? E essa apropriação das nossas habilidades. Oi, Karen, tudo bom? O empreendedorismo pode mesmo ser muito libertador, ele pode. Para quem tem esse tipo, de necessidade de agência, né? Agência é uma palavra que a gente pensa em agência de publicidade, né? Mas agência no sentido de escolha, né? De eu ter agência na minha própria vida, né? De eu ter ação, de eu ter comando da minha própria vida. Quem tem esse tipo de personalidade dificilmente consegue se realizar tão bem dentro do mercado, né? Saudade de você também, Karen. Tava arrumando minha sobrancelha hoje, lembrei de você. E aí, quem tem essa questão, né? Eu preciso, essa personalidade. E é muito interessante, sabe? Porque quando a pessoa está fazendo mentoria comigo, e até isso é uma coisa que a gente analisa. Até isso é uma coisa que a gente analisa. Qual que é a tua personalidade e quais são as suas habilidades próprias, individuais. Por quê? E é muito interessante, né? Porque aí eu atendo um monte de gente, então eu fico vendo aquela amostragem gigantesca, né? Assim, meu lado pesquisadora curiosa adora ter toda essa informação. Por ver esses perfis,
né, esses perfis que estão empreendendo, seja num negócio, né, eu tenho um negócio físico com funcionários, seja num projeto solo, menor, individual, seja como profissional liberal, mas eu tenho a minha prática, né, enquanto psicólogo, advogado, arquiteto, seja um artista, né, que também vai transformar a sua arte, o seu produto num projeto para ele ganhar dinheiro. Essas pessoas, elas têm uma certa rebeldia interna, né? E é uma mistura de uma certa rebeldia interna com uma vontade de fazer acontecer. Eu acho que esse é a principal. Existem muitas listas, sabe? De características do empreendedor, né? O empreendedor precisa ser assim, o empreendedor é assado, o empreendedor toma decisão assim, risco, não. Tem um monte. Mas eu acho que a base é um pouco disso. Até porque tem muitas formas de empreender. Tem gente que chega para mim, mas Gia, eu sou psicóloga, eu tenho consultório, eu não sou empreendedora. Será que, né, seus trabalhos me ajudam? Gente, é claro que você é empreendedora, né? Uma pessoa que tem um consultório, está atendendo o cliente e precisa vender o próprio trabalho, é claro que ela é empreendedora, né? Então, assim, eu enxergo o empreendedorismo dessa forma mais ampla, que vai de uma coisa até a outra, né? Até eu ter uma empresa gigantesca. E aí, esse fogo, né? Essa questão que eu falei, que é essa certa rebeldia do tipo, eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho que isso deveria ser feito de uma determinada forma, né? Que eu acho que foi um pouco o caso da Manu, né, Manu? Dentro da empresa, assim, olha, eu tô vendo aqui, ó, se eu fizer assim é melhor, se eu fizer assim funciona, se eu fizer assim a coisa anda. E aí a pessoa acaba empreendendo porque muitas vezes ela não consegue exercer isso no mercado de trabalho. Então o único jeito dela fazer a coisa do jeito dela, né, é ela ir para o empreendedorismo. Então eu acho muito interessante. E você vê nessa coisa do empreendedorismo, né? A Andrea tá aqui. A Andrea é astróloga e é professora. Ela é empreendedora, esse é o negócio dela, né? Ela tem que vender os mapas, ela tem que vender as aulas, ela tem que vender os atendimentos. Ela é empreendedora. Já a Karen, que está aqui, a Karen tem uma clínica estética com várias pessoas atendendo lá, além dela, com vários serviços, quer dizer, é um nível de complexidade diferente. E ela também é empreendedora. Então a gente tem um espectro grande, né, de possibilidades. E como eu faço essa escolha de onde eu vou empreender, de qual vai ser o meu projeto? Não é olhando para fora só. Precisa olhar para fora, mas não é olhando para fora só, e principalmente não é o começo. O começo não é olhando para fora qual é a oportunidade de mercado. O começo é olhando para dentro. O começo tem a ver com olhar para dentro. E aí, nesse momento em que a gente está vivendo, tentar fazer esse olhar de novo com clareza, com estratégia, pensando na causa e não no sintoma. Na causa, no longo prazo, no médio prazo, no que eu quero construir, no que vai me permitir ter mais flexibilidade para me redirecionar nesse mundo novo que eu nem sei qual vai ser. Se alguém chegar para você com resposta pronta, por favor, não acredite, porque a gente está vendo semana a semana que a gente não sabe resposta nenhuma, né? Então a gente precisa dessa habilidade de ir aí andando com o fluxo e tomando decisões e se reconstruindo a partir daquilo que a gente está percebendo no mercado. Mas sempre nesse sentido, né? A gente está tratando a doença, a dor crônica, a parte do hospital, a parte do trauma, a parte da cirurgia, o impacto inicial, isso aí já foi, né? Isso daí já passou. Melhor ou pior, não sei, nem vem ao caso. A questão é, nos encontramos num novo momento e a gente precisa conseguir realmente, aí estou olhando aqui de novo o título, né, dessa live, a gente precisa realmente se diferenciar da concorrência e aumentar o nosso impacto, né? A Maica falou que até os coaches estão procurando respostas, né? Pois é. Quem tem resposta, né, nesse momento, o máximo que a gente tem é aquela resposta
para agora, o que eu vou fazer agora. E aí, nesse sentido, essa inovação que a gente conversou aqui, né, que a gente falou várias vezes sobre a palavra inovação, ela é uma coisa importante. E assim, o primeiro preceito da inovação, Tiago mesmo que está aqui, que veio trabalhar comigo startup especificamente, que é uma das linhas do meu trabalho, falamos já muito disso, né? Um dos preceitos da inovação é o olhar para o mercado e para a dor do mercado. E aí eu faço o alinhamento com o que eu tenho para oferecer. Então, é esse olhar para o que está acontecendo e esse alinhamento. E, gente, às vezes eu sinto que eu estou sendo repetitiva na minha fala, mas eu faço isso porque são questões tão importantes e, às vezes, mesmo sendo repetitiva, eu descubro depois que tem alguém que não entendeu de verdade. E o que eu falo entendeu é assim, ó, é entendeu. Se apropriou, entendeu? Porque, entendeu? Porque uma coisa é você me ouvir aqui e racionalmente falar, tá, legal, Gi, faz sentido, né? Racionalmente você falou isso. Outra coisa é você se apropriar disso. Outra coisa é você se apropriar disso na sua vida e colocar isso em prática, né? Inclusive, aproveitando você aqui, Ti, o Tiago foi uma das pessoas, um dos clientes com o qual eu fiquei, assim, eu fiquei muito feliz muito rápido, né? Porque a gente começou a conversar sobre esse paradigma de esquece, você não tem a resposta, vai lá fora olhar o que está acontecendo. Ele fez isso imediatamente, né? Imediatamente. Não, beleza, Gi, acreditei. Eu não sei a resposta, vou lá ver. E aí eu adorava os áudios que ele me mandava com as descobertas, né, Tiago? Com as descobertas que ele tinha feito em campo. Que lindo isso, né? Todas aquelas descobertas. E aí, olha, como que essa descoberta conversa comigo? O que eu posso fazer com isso daqui? Para que caminho a gente vai, né? Sempre olhando para a causa e não para o efeito. Tô vendo aqui que daqui a pouquinho já tá dando o nosso horário, então eu quero lembrar vocês que na quarta-feira vai ter essa aula. Eu tô até olhando aqui para falar para vocês certinho o título que eu mesma dei para a aula. E aí a pessoa é assim, né? Aí ela dá o título para a aula e a memória dela não lembra exatamente o título. Muita coisa que você não fazia ideia, né, Tiago? É verdade, a gente descobre a quantidade de coisas que a gente achava que sabia, que a gente achava que... A gente não só achava que sabia, como a gente tinha certeza, né? E aí a gente vai lá e constrói em cima das nossas certezas, e aí a hora que a gente abre, a gente descobre que, né, não era bem aquilo, né? Então essa aula da quarta-feira, o segredo dos empreendedores e profissionais liberais que atraem os clientes certos e vendem com mais facilidade. E eu vou falar muito desses dois pontos, tá? Cliente certo, vende com mais facilidade. E eu vou dar passo a passo para vocês dessa jornada para conseguir chegar nesse lugar, tá bom? Então isso vai ser na quarta-feira à noite, não é aqui no Instagram, é no YouTube. O link tá na bio aqui do perfil do Instagram, só clicar lá, você se inscreve, né, para você receber o link. Então você precisa se inscrever para você receber o link da aula. Mas quem tá ok nesse horário das 11, vou estar aqui a semana inteira, tá bom? Tô bem planejando para estar aqui até sexta, pulo sábado, porque sábado tem Conecta, das 10 ao meio-dia, tem uma turma do Conecta em andamento, mas acho que no domingo eu volto também. Então, se tiver aí, terminou sua manhã, colocou as coisas em ordem, tá ok, se você tá na sua casa e tá preparando almoço, se você tá se deslocando, enfim... Liga aí o seu Instagram
E aí a gente vai conversando essa semana sobre esses assuntos todos que são tão importantes. Então, amanhã, às 11 horas, de novo, estamos por aqui. E aí, se quiserem também que eu toque em algum assunto, me mandar alguma pergunta, qualquer coisa assim, podem me mandar. Vou até colocar o sticker da pergunta daqui a pouco lá no Stories, tá? Então, se tiver algum recorte, alguma questão que vocês querem que eu fale, eu tô pensando aqui nos temas dessas conversas, tá? Mas como a gente está falando, né? O ideal é a gente ir para o mercado e ver qual que é a necessidade do mercado. Então, se tiver, me manda. Vai tá de plantão amanhã, Zu? Mas vai ficar gravado, tá? A hora que a gente terminar aqui, ela já vai pro IGTV. Eu vou salvar e vou deixar no IGTV. Aí dá pra pegar depois. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui, gente. Vai ficar salva, Maica. se o Instagram permitir, né? Que a gente sabe, a Maica tá fazendo bastante live, né, Má? E ela já teve uns percalços aí, né? A aula de quarta vai ficar gravada? Boa pergunta, Léo. Eu acredito que sim. Eu acho que eu vou deixar... Eu não sei, Léo. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô trabalhando com uma equipe agora junto comigo. E eu acho que talvez a gente vá deixar o replay, mas por tempo limitado, tá? Vou descobrir isso e aí amanhã eu conto pra vocês. Vou ver se eu consigo, tá? Que ela fique gravada pelo menos até o início da semana que vem. Eu sei que mais de uma semana ela não vai ficar. Mas eu vou ver isso sim, tá, Léo? Acho que você não pode, né? Na quarta-noite, deve ser por isso. Inclusive, se tiver alguma questão para quarta-feira, quiser me mandar de antecedência, tá? Se vocês, inclusive, falam assim, Gi, responde essa daqui na live, porque eu não vou estar... Responde essa daqui no YouTube, porque eu não vou estar na live do Insta, me avisa, tá? Eu respondo aonde você vai estar. Pode deixar que eu sou organizadinha aqui e eu separo tudo bonitinho, tá? Andréia também sabe que o outro lado é capricorniano, muito bem organizado, planilha do Excel. Então, tá tudo certo. Então é isso, tá? Amanhã eu dou esse retorno sobre a aula do YouTube. Obrigada pela companhia de vocês aqui. Um prazer enorme. Agradeço a oportunidade da gente estar trocando esses conhecimentos e de eu poder compartilhar isso tudo com vocês. Amei ver você também por aqui, Zu. Então, um beijo grande para todos vocês. E para quem quiser, a gente se vê amanhã aqui no Instagram às 11 horas. Até amanhã, gente.